Contratação de fornecedores. Dr. Tiago, sabemos que o condomínio tem diversos contratos. Primeiro gostaria de saber se o doutor julga ser necessário uma assessoria de um advogado para auxiliar o síndico no ato da contratação. Vamos lá, meu amigo Horácio. A gente tem percebido, e a gente usa até como parâmetro, o que nós tínhamos antigamente com as administradoras de condomínio. Antigamente era muito comum fazer gestão própria. Ou seja, nem a figura das administradoras elas existiam. Então a gente começou a perceber a importância da administradora e hoje a gente percebe que sem administradora é impossível da coisa acontecer. Não tem sido diferente na advocacia condominial. Cada vez mais ela tem sido implementada nos condomínios porque a gente tem observado o dinamismo do condomínio no dia a dia. A gente tem observado também as diversas obrigações a quais o síndico está relacionado. E, diante de diversas obrigações, principalmente no momento de uma contratação, é muito importante ter essa assessoria, dado o fato de que o síndico não necessariamente ele é um advogado. E quando a gente olha para um contrato, ali existem cláusulas jurídicas. Os contratos das empresas, eles foram feitos normalmente por advogados da empresa, que ao fazer o contrato, obviamente busca o benefício nas cláusulas para a empresa e não para o condomínio. Então ter a advocacia, a assessoria jurídica para poder fazer essa análise e dar ali as suas observações seria colocar o condomínio em pé de igualdade com a empresa que já tem um advogado do outro lado. Interessante. E doutor, quais são os principais cuidados, as principais cláusulas e o que devemos pesquisar antes de contratar? Vamos lá, primeiramente na questão das pesquisas. Da mesma forma quando a gente vai comprar um imóvel, a gente busca lá diversas certidões, quando a gente vai contratar um serviço não é diferente. Então, buscar certidões, por exemplo, do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, do Tribunal Regional do Trabalho, e todas as justiças é muito importante para nós conhecermos se existem diversas ações em andamento. Que tipo de ações são essas? Esses dias atrás mesmo estávamos fazendo uma análise de um contrato e ao buscar no site do tribunal nós observamos um processo e a empresa estava em um processo de falência. Ou seja, se não fosse feita a análise, o condomínio teria contratado uma empresa que já estava num processo de recuperação judicial, numa situação bastante delicada, porque ainda não existia uma homologação dessa recuperação e ainda estava numa situação bastante precária. Mas não são só os tribunais que nós devemos buscar essas certidões. Nós precisamos buscar certidões de caráter federal, estadual, municipal, buscando todas as certidões negativas de tributos. Então tem diversas pesquisas que são interessantes fazer, não só no nome da empresa, mas às vezes até em nome dos próprios sócios, para nós conhecermos a vida pregressa dessas empresas e observarmos se é possível ou não fazer essa contratação. Quando a gente fala das cláusulas, nós temos diversas cláusulas que são importantes. Às vezes, algumas das cláusulas elas podem trazer ao condomínio diversos tipos de prejuízo. Às vezes, uma fidelidade muito elevada. O fato e o problema não é ter a fidelidade. A questão é saber se houve, por parte dessa fidelidade, uma troca. Existiu algum benefício no começo? Nós sabemos que tem algumas empresas que elas, no contrato delas é comum ter uma certa fidelidade. Então, por exemplo, uma empresa terceirização de mão de obra, de serviços, de portaria, limpeza e assim por diante. Dificilmente ela faz um contrato em que não envolva uma fidelidade ainda que mínima. 3 meses, 6 meses, 12 meses e assim por diante. Então temos cláusulas que envolvem fidelidade, precisamos observar cláusulas que envolvem multa contratual, precisamos observar cláusulas em que num contrato de prestação de serviço, às vezes, nasce uma possibilidade de um outro orçamento no meio do contrato. Ou seja, a gente está fazendo uma obra imaginando que fizemos um orçamento global e no meio do contrato envolve um outro orçamento, ficando difícil, deixando o condomínio numa situação difícil para você fazer uma rescisão. Então é muito importante que os síndicos, eles observem essas cláusulas, eles contratem uma assessoria, por conta de que a má contratação,
contratar de forma errada e os prejuízos, eles podem alcançar inclusive a pessoa do síndico, que no dia de amanhã será contestado pelo condômino dizendo o seguinte: mas você é advogado? Ou, quando não foi contratado, mas por que você não contratou um advogado para fazer essa análise contratual? Hoje em dia existem contratos altíssimos, tem contratos de empresa de pintura que envolve cerca de 800 mil reais, 1 milhão de reais, 1,5 milhão. Então tem que tomar muito cuidado e fica a nossa observação para que tenha assessoria jurídica para isso. Dr. Thiago, parabéns pelas informações, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, meu amigo. Um grande abraço.